quais resultados suas rotinas têm te proporcionado? Essas metas, esses objetivos, sonhos, esse radar, ele é seu mesmo? É a sua vontade ou é você tentando gabaritar o script da vida perfeita, hein? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra S do nosso fazer os básicos bem feitos. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nos capítulos anteriores vimos as pedras fundamentais dessa área. Sono e ciclo circadiano é o conjunto de hábitos, rotinas noturnas e diurnas. E de quanto sono a gente realmente precisa? Depende. Como tem sido para você? Aqui é sobre autoconhecimento, teste e autoobservação diária, porque depende do seu momento de vida, depende do seu histórico, depende se você está envolvido em um projeto de vida. Se você está em uma grande mudança, a questão é: você está se sentindo descansado, descansada? Acorda com disposição ou não? E o que é que tem feito com isso tudo? Aqui nós estamos em um novo ciclo de vida e sempre estaremos, porque é cíclico e em camadas. E a cada camada nós reaprendemos um monte de coisas novas. E tem o desconforto que o processo, que a mudança gera. E a vida é mudança, a vida é movimento. E sim, em grandes momentos é um cansaço todo esse processo. E lutos de coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram. E lutos que deveriam ter sido vividos e não foram vividos, e os desafios inerentes ao processo e a leveza que nós estamos construindo, ela vai vindo aos poucos, e tudo isso faz parte do processo, porque aqui somos fênix, e ser fênix é superar, transformar, transmutar, e isso é uma escolha deliberada, intencional e diária. Fazemos isso olhando a lei de Pareto 80-20. 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. Foque nas ações que trazem os melhores resultados primeiro, e não, essas ações não são as mais fáceis. E essa vida leve que nós estamos construindo é uma simples questão de treino. E é um simples que não é fácil, mas é uma questão de treino. Treino é repetição, é constância. Se concentre nessa repetição, abrindo mão da perfeição. Façamos pelo resultado. A vida leve, ela está no balanceamento, na justa medida, o caminho do meio, fugindo dos vícios de excesso e dos vícios de escassez, fazendo uma boa gestão do estresse, da raiva e do medo. Tendo consciência e abrindo mão do vício no controle, porque esse vício no controle faz parte da dependência emocional e causa ressaca na alma. É a consequência de um acúmulo de emoções negativas e uma necessidade de ações de sobrevivência. Para evitar essa ressaca, é preciso ter consciência e manter atenção e cuidado no estado interno. Lembra do locus de controle interno? A interocepção. Como é que, dentro dos meus momentos de introspecção diária, eu percebo tudo isso fluir dentro de mim? Qual é a sensação que está dentro de mim? E se eu vejo fora e me incomoda, é porque está em mim. Portanto, basta trabalhar em mim. E assim eu fico bem e tenho as minhas rotinas leves, independente das circunstâncias. E no áudio anterior juntamos mais um tijolinho. Estudando o passado, entendo o presente. Fico no centro, faço ser mais leve e assim consigo mudar o futuro.
Fizemos semana passada a retrospectiva Fênix nessa área de hoje de sono e ciclo circadiano. Fizemos da roda e olhamos o radar da Vida Mais Leve 360. E agora bora aprofundar. Vamos destrinchar as perguntas feitas logo na chamada. Fênix, quais resultados as suas rotinas têm te proporcionado? Preto no branco. Quais resultados atuais você tem tido? Resultados viciosos ou resultados virtuosos? Porque um neutro, ele não existe. Ele podem ter graus de vício e graus de virtude, sim, mas o neutro não existe. Olha para os resultados. Quais resultados as tuas rotinas têm te proporcionado? E olhando o radar, aquelas metas de 3 meses, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, elas são suas mesmos? Essas metas, objetivos, sonhos, o radar, nessa área, é seu. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, e ainda existia uma expressão do nós trabalhamos enquanto eles dormem. E também tinha o 5 a.m. Club, as pessoas que acordavam 5 horas da manhã para serem super produtivas e que às 7 horas já tinham feito um monte de coisa. Pois é, o 5 a.m. Club não é para todos. O clube das 5 da manhã não é para todos. Não é para todos e depende do momento de vida, depende das demandas de vida. Eu, por exemplo, tentei fazer isso enquanto os meus filhos estavam pequenos e acordavam várias vezes à noite. E eu me sentia derrotada porque, apesar da minha disciplina, não conseguia fazer isso. E então eu deixei tudo para lá, porque já que eu não conseguia fazer perfeitamente, eu não faço nada. Mas, pegando a essência do que se diz nesse clube das 5 da manhã, dá para ser feito. É ter atenção a, sim, existe uma produtividade tóxica, faço a qualquer custo, passando um trator em todas as pessoas ao meu redor, da minha casa. Por quê? Porque tem que ser produtivo, não importa o como. Ou tóxico comigo mesmo. Eu fico acordando muito mais cedo e fazendo mal para o meu corpo e não conseguindo levar a rotina ao longo da semana, ao longo do mês, a produtividade tóxica. Ou então, olhar com amor, olhar os princípios, ir fazendo no próximo passo possível, o tanto que dá agora, a cada momento, mantendo a direção correta e não qualquer velocidade. É a produtividade justa medida. Também fugindo da indulgência. Ah, se eu não consigo isso, eu não faço nada então. Ou a procrastinação. Se eu não consigo isso, eu faço depois. É achar a rotina, o radar, justa medida. E a próxima pergunta é: esse radar, ele é realmente a sua vontade, os seus sonhos que estão ligados a quem você é? Ou é você tentando gabaritar o script da vida? E Fênix, quando a gente percebe quem a gente não é um pirim-pim-pim acharmos quem nós somos. É um processo, é um teste, é uma experimentação. Então, olha com calma, com carinho. Essa rotina é uma rotina da vida perfeita? Daquela blogueira, daquele blogueiro que você olha e fala sobre produtividade, que ele já venceu na vida, mas você está olhando agora? Busca olhar e pesquisar lá o começo da vida dessa pessoa, o que ela estava fazendo quando estava mais desafiador. E temos falado também sobre o VAR da vida humana, V de valorização, A, ser amada, R, de reconhecimento. Essas necessidades fundamentais, elas deveriam ser supridas completamente na infância. E, geralmente, a maioria das pessoas não teve isso. E vai seguindo o script da vida perfeita. A criança boazinha, a boa aluna, o bom aluno, então faz a faculdade, namora, casa, tem filhos e vai lá no final da vida, lá pelos 35 anos, esperar a estrelinha. Finalmente vai ser valorizada, amada e reconhecida porque fez tudo certinho. Então, isso nunca chega.
Buscar valorização, amor e reconhecimento fora é igual frustração. Quanto você tem buscado isso de ser valorizada, amada e reconhecida nos outros, Fênix? A vida leve necessariamente é igual autovalorização, autoamor, autorreconhecimento. Como tudo na vida e na Fênix, é primeiro dentro e depois fora. E isso é conquistado com disciplina, com rotina, com autocuidado no dia a dia. Ai, Suzane, mas rotina, ai, tudo igualzinho, sempre ali, quadradinho, milimetrado. Ah, não, rotina é chato, parece uma prisão. Não. Será mesmo que é uma prisão, Fênix? Vamos olhar sobre isso. Prisão. Vamos olhar os resultados. Existe o paradoxo da prisão e liberdade da rotina. Na liberdade, você tem liberdade para você fazer o que você quiser. Os vícios, as ações viciosas que te dão microdoses de dopamina e você fica literalmente viciada em ter estímulos rápidos, curtos, porém extremamente constantes. Você tem liberdade para praticar esses vícios. Só que, quando você pratica esses vícios e existe uma repetição, você precisa desses vícios para sobreviver. Porque sem essa dosezinha de dopamina, a vida fica muito chata e entra naquele limbo de dose, lembra? A vida fica estranha se eu não fico olhando o celular toda hora, ou se eu não compro, ou se eu não bebo, ou se eu não como. É o limbo de dopamina, ou então eu caio na sobrevivência, eu tenho que ficar fazendo essas ações viciosas. Portanto, na verdade, vício é prisão. Liberdade e leveza de ser você são construídas com autodomínio e disciplina. É você conseguir falar os nãos necessários para receber os sims da vida, ou dar os sims para o vício e receber os nãos da vida. É uma escolha muito adulta e muito madura. Disciplina, rotina e autodomínio constroem liberdade. E a boa vontade é o cimento. A constância são os tijolos, tijolinho por tijolinho por tijolinho. Leveza e liberdade são o outro lado da moeda, da responsabilidade e do autodomínio. Portanto, bora, o paradoxo da prisão e da liberdade é uma escolha. A rotina saudável e virtuosa que você consegue construir, mas ela tem que ser boa realmente para você. Porque quando ela é boa para você, ela é leve e ela é fácil, ela é simples de fazer. Então bora fazer a revisão do radar da vida mais leve 360. Lembrando que nós estamos com o método sanduíche, colocando o feedback necessário no meio. Primeira camada é o sucesso, o que já deu certo. O que você tem conquistado? O que você tem conseguido? E no meio, coloque o que tem para melhorar, o que está equivocado, o que está errado, o que está ruim, o que está desagradável, o que está vicioso ainda. E a última camada do sanduíche, que qualidade que você já tem, que é simples para você. São aquela lista do copo meio cheio que eu falei que eu ia cobrar para frente? E que eu tenho já falado há algumas semanas? Qual qualidade você já tem? O que você já faz com facilidade? Como é que você tem onde olhar para se automotivar? Porque aqui nós estamos construindo e treinando e reforçando a autorresponsabilidade e a autocondução compassiva. Sabendo que existe essa tendência do chicote, do vitimismo, das justificativas, das historinhas, mas nós escolhemos fazer diferente e fazer com leveza. Então, olhando para o radar, eu te pergunto, quais foram os padrões que você encontrou nessa área de hoje de sono e ciclo circadiano? Os radares anteriores que você já fez, você tem mantido os mesmos objetivos dessa área? Ou tem trocado a cada radar? Ou alguns ficam e outros saem? Qual é o padrão? Qual é a sua tendência nessa área? E esse radar, ele é seu mesmo ou é você tentando gabaritar o script da vida perfeita?
E como você tem se relacionado com você, com os seus resultados nessa área? E esses sonhos, metas, objetivos que estão aí, eles estão coerentes com o seu setênio, com o seu momento de vida? Porque sonhos aos 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 anos, etc., são e devem ser diferentes. Quando eu estava analisando o meu radar em momentos que antes da minha vida, eu percebia que eu ainda nutria objetivos que eu tinha aos 21 anos. Mas eles não são coerentes com a vida de hoje. E isso me gerava tristeza. Quando eu percebi e olhei, a Suzane de hoje ainda quer, ainda está alinhado? E eu percebi que não, e está tudo bem. Porque quando a vida muda, o nosso radar muda. O radar precisa ser coerente. Coerente com os setênios. Mas também, esses 3 meses, esse curto prazo, do radar, ele tem que estar alinhado com a estação do ano, com os nossos ciclos de vida, como está a nossa saúde atualmente, como estão os nossos relacionamentos atualmente. E observar também a polaridade. Homens e mulheres são equânimes, sim, são proporcionais, sim, mas são diferentes. E tem que ser diferente, porque eles são complementares. É chave e fechadura. Não tem chave com chave, nem fechadura com fechadura. Portanto, esse seu radar, ele está na polaridade correta? E como é que foram esses quase 360 dias nessa área? Ou mais tempo? E tudo bem, porque é feito para você fazer no seu tempo. E como está essa sua memória muscular? Eu tenho certeza que houve avanço nas suas rotinas. O que já tem, que você já está com mais facilidade? E o que será para os próximos 360 dias nessa área, hein? Então vamos lá. Desenhe a roda interna. Como é que foi o trimestre que passou? Lembra, essa é a tração da roda traseira do radar como um todo, olhando para o trimestre. E a roda dianteira? É o que você vai fazer. Escreva o que você fará para os próximos 3 meses, o curto prazo, olhando para a estação do ano, médio prazo e a longo prazo. Isso é a direção da roda dianteira do seu radar ao longo do tempo. Mais uma pergunta. O que você está escrevendo, o que está aí, o que você está pensando, está alinhado com você no centro e o poder superior no epicentro? Você está observando a estação do ano que você está e a energia para os próximos 3 meses que essa estação joga no mundo? Aqui, Fênix, é uma academia, não é uma escola. Aqui é treino, não apenas aquisição de conhecimento, é a prática do conhecimento. O que acontece quando a gente para de treinar? Os músculos, eles diminuem de tamanho. Mas quando a gente volta, eles voltam mais rápido do que foram conquistados na primeira vez. A gente nunca parte do zero. Relembra constantemente em manter a sua intenção alinhada. Tendo atenção se nos momentos que você está chateada, triste, cansada, se não estava havendo uma expectativa equivocada. E então, traga para dentro e se relembre qual é a sua intenção. Porque para conseguir e ter resultados, é necessário observar, ter consciência de si e ter a rotina saudável. Um ciclo circadiano realmente conectado com a natureza, um sono reparador. Cuide e proteja da sua rotina e do seu sono, mantendo a justa medida, o balanceamento, e inclusive e principalmente a justa medida na justa medida. Você e os outros vão errar. O que é que você tem feito quando isso acontece? Mantenha o treino da flexibilidade, abrindo mão dos resultados e ações perfeitas, porque a versão de vida leve que nós estamos construindo e que a vida leve vai ficando cada vez melhor,
Não é o fim, é o meio, e precisa recomeçar a cada dia, a cada momento, a cada instante e ir melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Bora pro treino, pra prática? Sim, a prática é revisando o seu radar, mas a vida continua. Portanto, continue fazendo os básicos bem feitos, o 80-20 nos básicos e na vida. Olhe esses 20% e trabalhe neles primeiro de forma intencional e deliberada. Escreva no seu Commonplace Book, preencha e leia sua roda mais leve, seguindo e mantendo e cuidando do seu mapa da autotransformação, os 12 passos, as virtudes e a mentalidade blindada, o ambiente propício, pessoas virtuosas ao seu redor e ações deliberadas e intencionais, no mínimo leve e viável. Mantenha também o olho no seu radar da vida mais leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Como é que foi a tração da roda traseira nessa semana que passou? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer. E, levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará nessa semana que está por vir nessa área de hoje? Essa é a direção da sua roda dianteira. Lembrando, direção é mais importante do que velocidade. E os crimes na rotina do dia, na rotina diurna e na rotina noturna, precisam realmente valer a pena. O que você está ganhando com isso? O que você está construindo com isso? E quais compensações saudáveis você vai fazer se cometê-los? Bora para a nossa oração, Fênix? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer estar cada vez mais plena, leve e dona da sua rotina? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!